Beleza, já demos alguns minutinhos aí, deu para todo mundo já começar a configurar enfim, as configurações de áudio do programa, então acho que a gente já pode começar, todo mundo escutando bem, né? Beleza, então, só para começar hoje a gente vai falar um pouco sobre o Endpoint Protector, né? O que ele é, o que é uma solução de DLP e como ele consegue ajudar nessa situação, nesse momento, né? Em que a gente vive que cada vez mais a gente vê as empresas coletando dados, né? A gente vê regulações, leis sendo aplicadas por todo mundo que tratam sobre dados pessoais. E sem falar que hoje as empresas estão todas conectadas, né? Todos os dados e os negócios transitam no meio digital, né? E então é necessário dar uma segurança para que esse dado não vai ter um vazamento, não vai ser perdido, né? Ninguém possa ter um benefício com esses dados e também que a própria imagem da empresa não sofra um prejuízo a partir de um vazamento de dados, né? Então, vou começar aqui a apresentação sobre o Endpoint Protector, tá? A solução de DLP multiplataforma, tá? Então, só apresentando um pouco a empresa, falando de uns pontos importantes que a gente acredita referente ao produto e à empresa que desenvolve, né? Então, a Cososys é a empresa por trás do Endpoint Protector, que foi fundada em 2004, né? Então já tem mais de 15 anos, né, na estrada em desenvolvimento de software, em desenvolvimento de software na área de segurança, tá? O produto Endpoint Protector já existe desde 2008, ou seja, também mais de 10 anos com o desenvolvimento, né, adicionando sempre novas funcionalidades, né? Desde 2011 ele já vem sendo reconhecido como um produto diferenciado no mercado, né? E, enfim, nos últimos anos que a gente vem, por um lado, né? Houve um crescimento muito grande no desenvolvimento, na entrega das novas funcionalidades da ferramenta, e pelo outro, a gente percebe que tem tido uma necessidade muito e um foco muito grande na privacidade dos dados, né, na prevenção contra vazamento, até por conta de grandes vazamentos que a gente viu, né, nos jornais, na TV, que referentes a grandes empresas, né? Então, acaba se tornando muito importante esse assunto, né, da proteção, na privacidade dos dados, né, na segurança da informação, e, e por isso ele tem tido um crescimento exponencial nesses últimos anos, né? E, enfim, desde 2017 ele é reconhecido pelo Gartner, né? O quadrante mágico da Gartner é um dos pontos mais importantes que as empresas se baseiam, né, para avaliar se um produto se ele tem o que é necessário para oferecer de soluções, né, de funcionalidades para se enquadrar como uma solução contra o vazamento de dados, né, nesse caso, e ela já desde 2017 já tinha essas funcionalidades, né, e nos últimos anos também ela vem ganhando prêmio. Esse foi o último quadrante mágico da Gartner, né? E nos últimos anos vem ganhando outros prêmios, né? Um deles é Cybersecurity Excellence Awards e o outro é o InfoSec Awards, né? O que mostra que o produto não parou no tempo, né? E vem continuando, mantendo uma liderança quando o assunto é proteção contra o vazamento de dados, tá? Entregando sempre novas funcionalidades, ok? Uh, e não poderia ser diferente. Hoje, ele já com enfim, com todo o crescimento de funcionalidades e de vendas, né, eles têm escritórios espalhados pelo mundo inteiro, né, desde a Coreia até os Estados Unidos, né, sendo que a base deles é na Romênia, da Cososys, e com parceiros e clientes, né, já com implementações pelo mundo todo, né, e no caso do Brasil, nós somos os parceiros distribuidores dessa solução, tá? Já há alguns anos também. Tá? Então, é uma solução de presença global. Tá? Então, aqui explica um pouco sobre o que é o Endpoint Protector, né? Então, ele é uma solução avançada e completa, né, de DLP, né? DLP, a tradução é Data Loss Prevention, né, ou Data Leakage Prevention, né, que é prevenção contra vazamento de dados, né, contra perdas ou vazamento de dados. E um dos diferenciais é que ela é para Windows, Mac e Linux, tá? Então, ela enfim, é a líder no mercado que oferece a solução para Windows, Mac e Linux, né? De uma forma satisfatória, tá? Então, a gente vê
não vê por aí nenhuma outra solução que ofereça essa proteção da mesma forma para todos os sistemas operacionais, tá? Então, ele consegue evitar o vazamento de roubo de dados e o controle também dos dispositivos, todos que estão plugados nas máquinas, né? Seja celulares, impressoras, pendrives, HDs externos, né? Que podem ser pontos de vazamento de informações, tá? Ah, ele consegue, a partir dessas filtragens, né? Se diversos modos, né? Como ah, por tipo de arquivo, como dicionários, regex, né? Expressões regulares, e se adequar à lei de proteção de dados, tanto a LGPD, né, que é a lei brasileira, lei geral de proteção de dados, quanto a europeia, que é a GDPR, a IPA, que é uma norma americana referente à proteção dos dados dos pacientes, né, do sistema hospitalar americano, e CCPA, enfim, diversas normas referentes à proteção de dados. Tá? Ele consegue se adequar. E ele pode ser implementado, né, o que também facilita bastante, como virtual appliance ou como estrutura da nuvem. Tá? Ele tem algumas certificações do produto, né, que mostram que ele é desenvolvido, tem uma segurança por trás da ferramenta e também essa compliance da ISO, nessa certificação ISO, que mostra que a empresa, né, a Cososys, tem processos e padrões internos que garantem tanto a segurança, o desenvolvimento, quanto a qualidade dos processos, tá, internos. Então, como eu comentei, ele tem um reconhecimento pela Gartner, lá de 2017, que foi o último quadrante mágico de DLP que foi oferecido pela Gartner, né? E depois disso ainda teve outros da Radicate e da Forrester, que também incluem o Endpoint Protector como um líder, como um player muito importante nesse quadro de proteção contra o vazamento de dados, tá? Alguns dos clientes, né, pelo mundo que utilizam o Endpoint Protector, né, e, enfim, ele consegue atender a clientes de tanto até pequenas empresas, né, que a partir de 50 endpoints que ele pode ser licenciado, né, até empresas com milhares, né, de endpoints, endpoints computadores, né, de qualquer um desses sistemas operacionais, e atendendo a diversos verticais, né? Como eu falei, ele atende às legislações de saúde, tanto de cartões de crédito, então ele consegue atender a bancos, empresas, indústrias, né, automotivas, indústrias de desenvolvimento de partes eletrônicas, né, enfim, de tecnologia. Então ele consegue atender a diversos ramos verticais diferentes, tá? E, enfim, essas grandes empresas são interessantes para a gente comprovar que são empresas que têm processos para enfim, para adequação, para aceitação de um produto dentro do seu ambiente, tem processos bem rigorosos também, então é são exemplos bem interessantes a gente mostrar de clientes que utilizam, né, a ferramenta, tá? E por que que a gente está falando tanto de proteção de dados, né? A gente tem que no Brasil a LGPD, que foi aprovada em 2018, estava para ser implementada agora em agosto, né? Não sabe se vai ser ainda implementado em 2018, 2020, né, em agosto de 2020, ou se pode ser adiado ainda para o ano que vem. Ainda não temos essa certeza, né, não foi ainda um processo completo passado na Câmara, no Senado, né, enfim. Então isso ainda está pendente, mas a princípio deve ser aplicado em agosto, né? Então, o que traz uma necessidade das empresas, né? E aí, assim, principalmente as empresas, né? Pode ser até por pessoa natural, né? Mas principalmente as empresas que vão processar, tratar os dados ou coletar os dados no Brasil, tá? Então é importante que seja no território brasileiro. E todas essas vão ter que se adequar à LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E pelo mundo inteiro a gente vê leis e regulações, né? Tanto na Europa, nos Estados Unidos, enfim. CCPA é uma específica da Califórnia, né? PCI DSS é uma norma antiga, né? Que é o padrão internacional que obriga as empresas que trabalham com cartão de crédito, né, fazem esse processamento dos dados de cartão de crédito, implementarem soluções de segurança para garantir que os dados não vão ser vazados, né, não vão ser clonados, não vão utilizar os dados de cartões de crédito de uma forma incorreta, tá? Então,
é uma coisa que, né, não tem muito para onde fugir, né? É uma tendência mundial de se cobrar cada vez mais a, a segurança e a proteção dos dados, né? Até porque, né, pelo outro lado, a gente vê que cada vez mais as empresas coletam dados, né, por todo o processo ser digital, eles coletam mais dados das pessoas, né? Então, por isso é mais importante ainda a proteção desses dados, né? Então, aqui o que que a gente consegue resolver com as soluções de DLP, né? Então, é a perda, vazamento de dados, o roubo de dados, né? Então, seja por alguém, por algum vazamento não intencional, né, por alguém interno que sem querer enviou um e-mail para, em vez de mandar para o Augusto da FC Brasil, mandou o Augusto enfim, da Claro, né, enfim, de outra empresa. É, então, esse é das possibilidades, né, de vazamento, ou pode ser até por alguém interno que esteja insatisfeito ah, com a, com as, com a empresa, né, enfim, que queira ganhar algum benefício e tem essa intenção de vazar o dado, ou roubar esse dado para levar para outro lugar, né? Ah, Além disso, a gente consegue controlar, descobrir todos os dispositivos que estão sendo plugados, né, nos computadores das empresas, né, conformidade regulatória, como a gente já falou, LGPD, GDPR, etc. E além da proteção da propriedade intelectual, né? Então, às vezes, tem desenvolvimento de projetos de engenharia, desenvolvimento de projetos uh, de design, projetos enfim, até na área legal, né, processos que acontecem em sigilo, né, que não podem ser vazadas essas informações. Então, existe ou até desenvolvimento de software, né? Todas essas são propriedades intelectuais das empresas que precisam ser controladas para evitar que a empresa tenha um prejuízo a partir desse vazamento, né? Então, e quais são os pontos fortes, né, da solução do Endpoint Protect que a gente pode comentar em relação a outras soluções de DLP que tem no mercado? O principal deles, implementação fácil e rápida, né? Em 30 minutos a gente consegue fazer o download da máquina virtual, né, do software appliance e começar a rodar, a implementar a ferramenta no ambiente de preferência, né, e começar a rodar e implementar as proteções, tá? Então é muito simples e rápido de implementar, então não precisa ser difícil de implementar a DLP, tá? É, ela é uma verdadeira solução DLP multiplataforma porque ela é a única que é integrada, que num painel só você consegue gerenciar os clientes, né, de todos os sistemas operacionais e entregando as funcionalidades necessárias para todos os sistemas operacionais de uma forma semelhante, tá? Então, vai ser a única que vai conseguir fazer esse tipo de proteção em diversos sistemas, tá? O agente é leve, então, desde o Windows XP até tem empresas que ainda têm que utilizar por algum motivo um software que foi desenvolvido específico para aquele, enfim, ambiente que ainda não foi substituído, né? Então ele consegue implementar ter o agente que funcione desde o Windows XP, então ele precisa ser leve, normalmente são em máquinas mais antigas, né? Então ele tem um agente que não vai comprometer, vai ser praticamente imperceptível em a, a varredura que ele faz, tá? Em qualquer um desses sistemas, do XP ao Windows 10, do servidor do Windows Server 2003 até o 2019, já temos implementações, tá? As políticas são muito versáteis, né, de a gente configurar. Você pode configurar em nível global, em nível de grupo, em nível de usuário ou de computador, tá? Então, e até em nível de dispositivo. Então, você consegue ir bem no detalhe do ponto que você precisa configurar, tá? Então, ele é bem versátil. Ah, Tem uma abordagem modular. Então, você vai ter os módulos que você quer ativar ou não e que você pode muito facilmente determinar onde que tem que configurar cada área do sistema, tá? Então, e é muito intuitivo e amigável, tá? Então, esses são os pontos principais que a gente vê na ferramenta e que não só a gente vê, como os clientes que já utilizam trazem de feedback, né, da ferramenta, tá? Então, só mostrando, reforçando alguns pontos, né? Ele pode ser implementado como Virtual Appliance, né? Então você pode implementar no VMware, no VirtualBox, no Hyper-V, no Citrix Hypervisor, né? O System Server.
Cloud Services, você pode implementar a sua própria nuvem, então você já utiliza AWS ou Azure ou Google Cloud Platform, você pode implementar lá o Endpoint Protector, tá? É compartilhada a imagem, você começa a utilizar. Ou pode ser hospedada na nuvem, né? Gerenciada pela própria CoSys, tá? Então você não, a empresa, não, o cliente não vai ter necessidade de utilizar a sua própria nuvem, você utiliza a implementação da AWS sem precisar mexer na própria AWS, tá? Então vai ser gerenciado para o cliente. Tá? A interface administrativa, né? A gente vai passar rapidamente depois pela interface para mostrar como que é a visualização da ferramenta, mas o menu, né? A gente é fácil de identificar onde que é cada área do sistema, né? Um menu lateral onde ficam todos os pontos, então não tem um mistério, espaços escondidos onde descobrir os menus, né? Então é sempre no mesmo ambiente, nesse menu lateral, tá? Sempre toda a configuração é feita pela interface web, tá? Não precisa ter conhecimentos profundos de Linux ou enfim, de fazer um acesso SSH na máquina, tá? Ou por configurações por linha de comando, nem para o update, né? Até atualizações do software são feitas pela interface, que é sempre pensado na facilidade, né? Na experiência do usuário, né? Na facilidade da utilização, tá? Uma tela responsiva que vai se ajustar ao tamanho de tela, né, que você tiver. E é importante sempre mencionar que é um controle centralizado, né, um gerenciamento centralizado, vai ser numa única plataforma que você vai gerenciar todos os sistemas operacionais que estão instalados, né, todos os clients e todos os módulos também da ferramenta, tá? Enfim, como ele é entregue num pacote só, como um Virtual Appliance também, como seja nuvem, enfim, é um sistema só que já vem com banco de dados, tudo embutido, não precisa ter nenhuma configuração adicional ou licenciamentos à parte, tá? Então, o licenciamento é basicamente do próprio software, o que, mais uma vez, facilita tanto a implementação, gerenciamento e o licenciamento, tá? Então, os módulos principais, né, da ferramenta, basicamente, Content Aware Protection, que vai analisar o conteúdo do dado em movimento, né? Então alguém, a partir de um computador que tem o cliente instalado, tentou fazer uma transferência de arquivo, seja para a internet, né, a partir do Google Chrome, né, pelo navegador, ou pelo Dropbox, ou enfim, para um sistema de compartilhamento de arquivos. Ele vai analisar esse dado na hora que alguém estiver tentando transferir, analisa o arquivo para saber o conteúdo que tem dentro dele, vai ser, enfim, dependendo do tipo de arquivo, o conteúdo a partir dos dicionários, né, a partir de conteúdos pré-definidos ou regex, ele consegue fazer esse bloqueio, ou, enfim, permissão, dependendo da configuração da política, tá? O device control, ele vai controlar os portas USB e periféricos, né, então, que vai te dar toda essa visibilidade do que tiver plugado, né, nos computadores, tá? O Enforced Encryption é a solução de criptografia que garante e obriga um dispositivo USB, um pendrive, né, ou um HD externo, que seja plugado na máquina, você garante e obriga que ele esteja com as informações criptografadas ali, né, para garantir que, mesmo em trânsito, né, em movimento dentro do pendrive, a informação vai estar segura e que só vai poder ser aberta dentro de um computador com o Endpoint Protector instalado também, tá? Então, não é só a senha que garante a proteção daquela informação, mas também ele garante que vai estar dentro do seu ambiente seguro, tá? Quando for aberto. E o eDiscovery é, por fim, uma ferramenta fundamental até nesse ambiente dessas novas leis e regulamentações, né? Porque ele oferece a análise, né, dos dados em repouso. Ou seja, ele faz uma varredura nos computadores que tem o agente instalado, buscando as informações confidenciais. Então, por exemplo, em um computador você pode fazer uma varredura para saber procurar por arquivos que tenham informações de CPF, por exemplo. Então,
Assim, né, você, a partir desse mapeamento dos dados, né, você consegue ter uma visibilidade de quem tem que informação, em que computador, e a partir daí não só você vai ter a visibilidade, mas também ter a possibilidade de corrigir esses pontos, né, a partir de criptografia dessa informação, ou até deletando esse arquivo de uma forma que o usuário, né, a pessoa que está utilizando aquele endpoint não vai ter mais acesso àquele computador, tá? Então, e aí reforçando aqui, esses módulos, né, o ControlWare, Device Control e Discovery, são oferecidos para todos os sistemas operacionais, tá? Para Windows, Mac e Linux, tá? O WaveForce Encryption, que é o único que ainda é oferecido só para Mac e Windows, ok? Bem, acho que aqui é o ponto onde eu acho interessante compartilhar a, a tela. Deixa eu buscar aqui. Isso. Beleza. Estamos aqui no Endpoint Protector, tá? Vou fazer só uma demonstração rápida, então, mostrando o painel, como é que ele é configurado, né? Então, deixa eu aumentar um pouco a tela, a letra aqui, tá? Mas ele mostra, a princípio, todos os últimos eventos, né, que ocorreram ah, de saída de informações, não necessariamente o vazamento de dados, mas a saída de informação que foi monitorada, é, configurada nesse caso aqui como apenas reporte, né, somente gerar relatório, né? Então, ele identificou tantas transferências pelo navegador, por aplicativos de compartilhamento de arquivo, né? Ah, e aqui, enfim. Então, é assim que ele configura, mostra a quantidade de endpoints, tá? Atualizações pelos próprios sistemas, tá? Device Control, opa, rights. A gente tem as permissões que a gente vai configurar no sistema. Então, tem uma lista bem extensa de tipos de dispositivo que ele consegue identificar, tá? Então, a maioria deles a gente vai ter a a opção de permitir ou bloquear. No caso do USB, a gente tem a possibilidade de permitir, bloquear, configurar como somente leitura. Nesse caso aqui, permitir o device como se ele fosse Trusted Device, né? Nível 1 mais é justamente o Enforced Encryption, tá? Que obriga a utilização e automaticamente implementa o sistema de criptografia de USB, de pendrives e HDs externos, tá? Esses outros níveis só solicitam que seja um dispositivo que tenha alguma criptografia embutida, tá? Em outros casos de CD também tem um modo somente de leitura, impressoras locais e de rede, tá? Diversos tipos de smartphone, webcam, Wi-Fi, Bluetooth, você consegue destrinchar qual é o tipo do Bluetooth, tá? Então, seja um rádio, um tablet, um teclado, um mouse, enfim, e outros, né? Smartphone. Então, você consegue ter esse detalhe no tipo de Bluetooth que você quer permitir, né? Muitas vezes você quer permitir, enfim, não tem um risco de vazamento de dados através de teclado ou mouse de Bluetooth, né? Então, esses seriam alguns interessantes que estivessem permitidos, tá? E até um próprio Network Share você também consegue configurar por aqui o acesso somente leitura, tá? Além de modems USB, né? Cada vez mais a gente vê pessoas podendo conectar, né? E os celulares, né? Até nesse ambiente de home office, conectando os celulares para o computador para rotear a internet, né? Enfim, ou até comprando esses das operadoras de telefonia, né? Esses modems USB, tá? Então aqui você faz umas definições globais e aqui embaixo você tem a opção até de configurar uma exceção para um dispositivo específico. Então, por exemplo, eu bloqueei todas as transferências, todas as conexões de dispositivos USB aqui, mas eu quero permitir para esse dispositivo específico o modo somente leitura. Então você consegue chegar a esse nível de detalhe, tá? E aí, como eu comentei, isso pode ser feito para o nível global, de grupos, usuários, computadores, tá?
sendo que grupos, usuários e computadores podem ser sincronizados do Active Directory, né, do diretório que você tiver, para, enfim, você ter as mesmas políticas de segurança e até os mesmos grupos que são utilizados em outros sistemas, né? Muitas vezes você vai ter no firewall a separação por grupos que vão ter pelo web filter, né, filtragem web, ali alguns grupos que vão ser definidos, e aqui você pode utilizar esses mesmos grupos, né, de segurança para controlar também as informações no Endpoint Protector, tá? O Content Aware Protection também, muito simples de identificar aqui. ah, as políticas, ele tem uma ordem de prioridade, que ele lê as políticas, tá? Na criação das políticas, né, você tem todo um workflow, né, um processo que é bem intuitivo, definição de qual é o sistema operacional que você quer aplicar essa política, qual é a ação de bloqueio, apenas gerar um relatório ou somente bloquear também, quando que você quer aplicar essa política, né, para qual caso, se vai ser vai ser aplicado na política padrão, se vai ser para somente quando um computador estiver fora da sua rede, tá? Mais uma vez, é um ponto importante quando a gente está falando desse ambiente de home office, né? Então, muitos notebooks foram levados para casa, ou até computadores próprios, né, estão sendo utilizados nas empresas. Então, você pode garantir que somente quando o usuário estiver configurado dentro da rede, né, através da VPN, né, ele vai ser aplicada a política padrão, né, standard, e se ele não estiver conectado nesse full tunnel, né, do VPN, ele vai ser configurado como fora da rede, e você consegue aplicar uma política mais restritiva, né? Isso é interessante porque se você garante que ele está dentro da sua rede, né, VPN, rede segura, uh, você consegue controlar também através do próprio firewall, né, enfim, fazer uma filtragem de conteúdo, aplicar outras políticas de segurança, né, naquele computador, tá? E outside hours também. Então, os funcionários têm um horário específico para trabalhar, por exemplo, de 8 às 18, enfim, dependendo da entrada do funcionário, né? Uh, então você pode aplicar uma política para esse horário de trabalho padrão, e fora desse horário, quando até não tem a equipe de segurança especializada dedicada monitorando as ações, né, ao vivo, uh, você quer ter políticas mais restritivas, ao mesmo tempo que não deveria ter uh, uma atividade tão grande de transferência de informações, etc. Tá? Uh, legal. Pronto. Uh, aqui, isso definido, ainda tem o limite aqui, né, um limite mínimo de ocorrências que precisam acontecer para você trigar essa função. Então, você também tem esse ajuste que você pode fazer, tá? Aqui você define quais são os pontos de saída que você quer controlar. Aqui a gente mostra que tem uma lista bem extensa de aplicações que você consegue controlar, seja de navegadores, de clientes de e-mail, de mensageria, tá? Seja Skype, Telegram, enfim, Hangouts e aplicativos de sincronização com a nuvem, né, que também é uma preocupação muito grande que tem esse tipo de controle, tá? Seja o Google Drive, a Cloud, OneDrive, uh, Torrent, FTP, enfim, tem uma série de Evernote, tem uma lista bem Teams, tá? Tem uma lista bem grande de aplicações que você consegue controlar. E além de alguns outros que não se incluem naquelas especificações, mas que também são importantes, né? Como até o FileZilla, por exemplo, né? O TeamViewer, enfim, o WinSCP, alguns podem ser utilizados para vazamento de dados, tá? Transferência de arquivo. Tá? Além disso, você também faz esse controle de conteúdo para dispositivos de armazenamento. Então, tem aqueles casos que, mesmo que você bloqueie o USB, vão ter alguns casos que
vão ser necessários a utilização de USB, seja para fazer o armazenamento de um backup, alguma coisa assim, num pendrive ou num HD externo, para, enfim, transferir apresentações, etc. Então você quer garantir que o conteúdo não seja que está saindo por aquele pendrive, né, por aquele caminho, não vai ser uma informação confidencial, tá? Ah, além disso, você consegue também monitorar o network share, compartilhamento de rede, né? Tem clients, clipboard, né? Então copiar, colar já é monitorado também. Print screen, você consegue bloquear a captura de tela. E além disso, até para impressoras, né? Você consegue definir esse tipo de controle, tá? Definidos os pontos de saída, aqui você define uh, os tipos de arquivo, quer dizer, na verdade, o conteúdo que você quer controlar através daqueles pontos de saída, tá? Então, pode ser por tipo de arquivo, tá? Sendo que aqui ele não olha a extensão especificamente, né? Então, ele vai olhar o cabeçalho para saber se aquele arquivo é o que, de fato, é um arquivo Word, por exemplo, né? Um arquivo Excel. Então, mesmo que alguém tente mudar enfim, de o arquivo docx para .xl, vai identificar como Word, tá? Não executável. Código-fonte, então você também consegue identificar a informação, né, o conteúdo de arquivos de linguagens de programação, né, arquivos de programas que sejam desenvolvidos dentro da empresa, tá? Conteúdos pré-definidos, pode ser informações de cartão de crédito, data, e-mail, são interessantes aqui, né, transferência bancária internacional. Para o Brasil, a gente tem informação de CPF e CNPJ já na ferramenta. Além disso, IPv4 e IPv6 são importantes no contexto de LGPD, né, onde não precisa ser somente um dado claramente identificado, né, da pessoa, um CPF, um RG, etc. Mas o IP também pode ser utilizado para identificar, então, alguém, então já pode ser considerado como um dado pessoal também, né? Custom Content, dicionário de palavras, né? Palavras-chave que você pode adicionar no sistema, aí frases também. File name, aqui no Custom Content ele olha não somente no nome, né, mas também em todo o metadado e o conteúdo do arquivo. No file name é somente no nome mesmo. E o regex, que você pode criar outras regras diversas para o caso específico da sua empresa. E, além disso, tem uma nova funcionalidade que é o Deep Package Inspection, DPI, que faz enfim, uma inspeção dos pacotes, né, que ele consegue identificar além do aplicativo que está sendo utilizado ali, né, mas também a URL. Então você pode definir algumas blacklists e whitelists específicas que você pode permitir ou bloquear naquela política. Tá? Então, por exemplo, eu quero bloquear transferências de arquivos para qualquer navegador, né? Então, no Google Chrome não poderia enviar arquivos, mas para o URL específico do meusite.com.br você vai autorizar o upload de arquivos, né? Porque é um ambiente que você controla também, então seria um ambiente seguro, tá? Então, é possível utilizar esse filtro aqui também, tá? E por fim, você define para quem que você vai aplicar, tá? Então, se vai ser para toda a empresa, para alguns computadores específicos, tá? Ou usuários. Tá? Então, é um processo bem simples e intuitivo da configuração das políticas e depois, com a política configurada, você quiser também modificar isso, é bem simples também aqui. Você selecionando as políticas, você vê para quem que está aplicado cada política, né? Então, é bem intuitivo, tá? Beleza? E vamos agora para o eDiscovery, né? Ele vai ser bem similar ao Content Aware Protection, com o principal diferencial, né? Que enquanto o Content Aware Protection está monitorando as transferências de arquivos, né? Na hora desse movimento, né? Que alguém está tentando fazer a transferência para algum desses pontos de saída, o eDiscovery vai fazer a varredura nos computadores, né? Dos dados em repouso na máquina, buscando os mesmos conteúdos que você pode definir do Content Aware Protection, tá? Então,
ele vai te dar todo um mapeamento dos dados que residem nas máquinas da empresa, tá? Nos endpoints. Bem, enfim, além disso, você vai ter alguns menus aqui, né, que são implementados na ferramenta para todos os sistemas, né? Então, blacklist e whitelist vão ser aplicados para o device control, para o content aware, para o e-discovery, né? O offline temporary password permite criar uma exceção da senha, uma exceção no caso de, por exemplo, você tem todas as políticas já configuradas na ferramenta, né, e por algum motivo alguém precisa de uma permissão para utilizar um dispositivo USB num dia específico, você pode criar essa programação específica na ferramenta, né? Então, por exemplo, por 15 minutos, autorizar a utilização de um dispositivo, que vai ser o Cruiser Blade, por exemplo, que é um dispositivo, um pendrive, tá? Na máquina específica, na FC Brasil, né, pelo usuário Augusto, tá? Então, e ainda tem que determinar uma justificativa, né? Então, não só você está abrindo uma exceção sem ter que modificar na própria política, que geraria toda uma confusão, né? Depois de ter que voltar, enfim. Você aqui consegue ter todo o rastreamento, né, dessas configurações, tudo que é modificado no sistema, todas essas liberações vão ser rastreadas, vão ser registradas nos relatórios da ferramenta, tá, nas ações administrativas, tá? A parte de relatórios, né, está embutido na ferramenta, alertas, tá, sincronização com AD, ou enfim, diretório, né, de usuários, grupos, manutenção, então a área de backups, né, das informações que estão no sistema, possibilidade de exportar para um repositório externo de armazenamento, tá? Então, tem todas as funcionalidades adicionais, né, que são oferecidas na ferramenta, tá? Que eu acho que depois a gente, tendo interesse, a gente pode falar com mais detalhes, tá? Eu acho que por hoje era basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês, tá? A gente passou, deu uma visão geral do que é a ferramenta, do que ela faz, para que ela serve, né? Todo o potencial que ela tem. Então, eu acho que deu para ficar claro mais ou menos o que a gente consegue fazer com a ferramenta, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento, tá? Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar neste momento, tá? Pode escrever no chat, ok? Alguma dúvida? Ok, a gente tem uma pergunta aqui que é sobre como ele é comercializado, né? Então, o Endpoint Protector ele tem um licenciamento anual que vai de acordo com os módulos que você quer configurar, quer implementar, né? E também em relação aos endpoints, né? Ao número, quantidade de computadores, né, que você quer implementar o, o Endpoint Protector na empresa. Então, se a empresa tiver 50 computadores, você vai ter que licenciar para 50 computadores, né? E, enfim, sabendo qual é o sistema operacional e também sabendo quais são os módulos que você quer ativar na ferramenta, tá? É, Então, o lado do servidor em si não tem um custo embutido, tá? Ele já vai, é um custo que está, enfim, intrínseco lá no licenciamento dos clients, né? Pelo número de endpoints, ok? Tá aí, em relação ao suporte, né? A gente já trabalha com a ferramenta FC Brasil, né? Trabalha com a ferramenta
há bastante tempo, então a gente tem condições de oferecer o suporte para na implementação, né, ah, e até apoiar na definição das regras é, da ferramenta, tá? Isso. Outra pergunta em relação relacionada ao licenciamento, né, é a base do preço, né? O preço é baseado no dólar, sim, tá? Então, ah, a gente, como representante no Brasil, a gente oferece a forma de pagamento em reais, né? Com emissão de nota fiscal também, então ah, tudo regular, ok? Uhum. Tá, módulos obrigatórios na ferramenta, né? O Device Control é o módulo inicial que é obrigatório, tá? Precisa ser implementado e precisa ser licenciado pelo menos mais um módulo também, tá? Seja o Discovery ou o Content Aware Protection, tá? Ok. Bem, mais alguma pergunta? Bem, se não, qualquer coisa pode enviar. Aqui tá um contato nosso, né? Então pode ter um nosso telefone, no nosso site também tem um espaço para perguntas, né, e contatos. Se você quiser solicitar uma demonstração, enfim, se tornar um parceiro ou quiser mais informações sobre a ferramenta, a gente pode falar com mais detalhes, tá? Fazer uma conversa, enfim, a prova de conceito, enfim, oferecer um trial de um período de avaliação de 30 dias da ferramenta, tá? Então, a gente consegue dar esse apoio para, enfim, verificar se a ferramenta é adequada ao ambiente de, enfim, de cada empresa, ok? Então, enfim, tendo mais perguntas, podem entrar em contato com a gente ou qualquer solicitação, tá? Eu agradeço muito essa, essa atenção de vocês e, por favor, sigam acompanhando, a nossa empresa, que a gente tem sempre feito novas ah, webinars referentes aos produtos de segurança também, tá? Que a gente trabalha, ok? Obrigado, bom dia para todo mundo.